Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sussurros do Subconsciente. O meu nome é Manuela Flora, a tua hipnoterapeuta. E é uma alegria ter-te aqui, neste espaço de encontro contigo mesma. Um espaço onde não precisas de ter respostas, não precisas de ser forte, não precisas de continuar a fingir que está tudo bem. Podes simplesmente estar, respirar e permitir escutar, porque talvez hoje não seja apenas a minha voz que vais ouvir, talvez seja uma parte tua, uma parte que anda cansada há demasiado tempo, uma parte que já não sabe como pedir ajuda, uma parte que aprendeu a continuar, mesmo quando já não consegue. E antes de mergulharmos neste episódio, quero lembrar-te que todas as segundas-feiras às 13h30 tens um novo encontro marcado comigo aqui nos Sussurros do Subconsciente. Se este espaço faz sentido para ti, subscreve o canal, ativa as notificações e, se sentires no teu coração, partilha estes episódios com outras mulheres, porque há mulheres a sofrer em silêncio. E às vezes um simples sussurro pode abrir uma porta para a cura. E se ainda não ouviste os episódios anteriores desta série, a criança que ainda espera por ti, e se não tivesses de merecer amor, convido-te a fazê-lo, porque a jornada que estamos aqui a fazer juntas, ela tem camadas, e hoje vamos tocar numa delas. Uma camada que muitas mulheres carregam sem sequer perceberem. Há um cansaço que o corpo já não consegue esconder, mesmo quando sorris, mesmo quando cumpres tudo, mesmo quando dizes, está tudo bem. Eu sei, eu vejo-te quando desligas o telefone e ficas em silêncio. Vejo-te quando te sentas no sofá depois de um dia inteiro a cuidar de todos. Vejo-te quando adias mais uma vez aquilo que precisavas para ti. Vejo-te quando te acusas de não estares a fazer o suficiente, mesmo quando já destes tudo. E talvez hoje eu vá dizer-te uma verdade que ninguém te explicou. Tu não és preguiçosa, tu não és desorganizada, tu não és incapaz, tu estás exausta por dentro. E respira fundo, sem pressa. Permite que estas palavras encontrem espaço dentro de ti. Porque talvez exista uma parte tua a baixar a guarda pela primeira vez em muito tempo. E talvez tu passastes anos a sobreviver, anos a seres forte, a adaptar-te, a antecipar as necessidades, a ler ambientes, a sentir o humor das outras pessoas, ou a evitar conflitos, ou ainda mesmo a engolir emoções, a seres tudo para todos. E sabes o que aconteceu? Habitastes tanto esse estado que começaste a chamar-lhe personalidade. Eu sou assim, eu penso demais, eu sou ansiosa, eu sou muito exigente comigo. Eu nunca consigo desligar. Mas eu sei porque tu fazes isso. Eu sei porque nunca consegues descansar verdadeiramente. Porque dentro de ti existe uma parte que continua alerta. Uma parte que aprendeu que relaxar era perigoso. Que errar podia custar amor. Que falhar podia trazer rejeição. Que precisar dos outros podia ser um incômodo. Então eu mantenho-te vigilante, sempre pronta,
sempre disponível, sempre funcional, porque durante muito tempo isso manteve-te segura. E tu dizes que queres paz, mas eu estou a proteger-te da rejeição. Tu dizes que queres descansar, mas eu tenho medo que, se parar, sinta tudo aquilo que tens evitado sentir. Tu dizes que queres escolher-te, mas eu lembro-me de todas as vezes em que não foste escolhida. E então eu mantenho-te ocupada, produtiva, responsável, porque enquanto corres, não precisas de olhar para as feridas. E esse vazio, talvez o conheças bem. Ele aparece quando a casa fica em silêncio, quando os filhos dormem, quando o trabalho termina, quando ninguém precisa de ti. E de repente surge aquela pergunta antiga: e se eu nunca for suficiente? Talvez seja por isso que te cobras tanto. Talvez seja por isso que nunca celebras verdadeiramente o que fazes. Talvez seja por isso que sentes culpa quando descansas. Porque há uma menina dentro de ti que ainda acredita que precisa de merecer descanso, que precisa de merecer amor, que precisa de merecer valor, que precisa de merecer aceitação. E o teu corpo sabe, o teu corpo lembra-se das lágrimas engolidas, das palavras não ditas, dos abraços que faltaram, das emoções que tiveste de esconder para continuares a ser aceite. E tudo isso foi ficando guardado, no peito apertado, na respiração curta, na tensão constante, na ansiedade sem explicação, no cansaço que não passa. Então agora, permite agora deixar os teus olhos fecharem-se por um instante e respira comigo. E imagina uma casa bonita por fora, arrumada, organizada, funcional. Mas dentro dela existem divisões fechadas há muitos anos. Há um quarto onde mora a tristeza que nunca tiveste tempo de sentir. Outro onde escondeste a raiva para não perder amor. Outro ainda onde deixastes sonhos antigos porque precisaste de sobreviver. E existe ainda um corredor inteiro dedicado ao cansaço emocional, ao cansaço de seres sempre forte, sempre disponível, sempre suficiente para os outros, mas nunca para ti. E agora imagina que caminhas por esse corredor, sem julgamento, sem pressa. E reparas numa porta, uma porta que nunca abristes. E quando a abres, encontras uma versão tua sentada no chão, cansada, não porque seja fraca, mas porque carregou demasiado durante demasiado tempo. E agora, aproxima-te dela e diz-lhe: já não tens de carregar tudo sozinha, já não tens de provar nada,
Já não tens de merecer descanso. Eu estou aqui. Talvez sintas emoção, talvez sintas alívio, talvez sintas resistência. Tudo é válido, porque esta não é uma fraqueza, é uma proteção antiga. E é precisamente aqui que a hipnoterapia se torna tão transformadora. Porque há partes tuas que só podem ser ouvidas em profundidade. Há programas emocionais que continuam ativos sem que te apercebas. Há associações criadas já há muitos anos que ainda comandam as tuas escolhas. E não é com mais esforço que mudas. É com acesso ao lugar certo. Quando vais ao subconsciente, começas a compreender aquilo que antes apenas tentavas controlar. Começas a libertar aquilo que o corpo guardou. Começas a atualizar padrões que deixaram de servir. E pouco a pouco, a tua energia regressa. A tua leveza regressa, a tua verdade regressa. E antes de terminarmos, eu quero convidar-te a colocar a mão no teu peito e a perguntar-te a ti mesma: há quantos anos vivo em modo de sobrevivência? E permite que a resposta venha, sem pressão, sem censura, sem necessidade de fazer nada com ela, apenas escuta, porque às vezes a consciência é o primeiro passo da transformação. E se este episódio falou contigo, escreve-me nos comentários. Hoje percebi que não estou cansada. Estou sobrecarregada por dentro. Eu vou adorar ler-te. E talvez a tua partilha ajude também outra mulher a sentir-se menos sozinha. Partilha também este episódio com alguém que aparenta estar bem, mas que tu sabes que anda cansada por dentro. Esta é a minha contribuição. E para continuar a levar estes sussurros do subconsciente a mais mulheres, eu preciso da tua ajuda. Subscreve o canal, ativa as notificações e partilha. Partilha com mais mulheres. Comenta comigo e acompanha-me. Acompanha esta jornada todas as segundas-feiras às 3h30. Obrigada por estares aí, por me acompanhares neste momento tão íntimo. E até ao próximo episódio dos Sussurros do Subconsciente. Porque lembra-te, tu não precisas de te esforçar mais. Precisas de aceder ao lugar dentro de ti, onde tudo começou.